Vamos lá, pessoal, começando mais um quadro do Bolinho na Kombi e hoje um convidado especialista para falar sobre um assunto muito especial. André Albuquerque, seja bem-vindo à Kombi Margarete para começar mais essa entrevista. Muito bom, é um prazer estar aqui e poder falar de um assunto que é bastante relevante aí para o nosso país. Exatamente. Pessoal, vamos dar a partida. Cinto de segurança, segurança sempre em primeiro lugar. E a nossa entrevista de hoje é com quem manja tudo de regularização fundiária. Se você quer saber mais, acompanhe para saber o que é, como que faz, qual que é o problema de não ter regularização fundiária, enfim, tudo isso aí que a gente está falando tanto nos últimos meses. Posso dar a partida, André? Pode. Então vamos embora. Muito bem, André, para quem não te conhece, por favor, se apresente. Bom, eu sou André Albuquerque, advogado de formação e tenho uma empresa de regularização fundiária criada em 2001 para trabalhar com regularização de áreas de favelas, assentamentos precários em todo o país. Muito bem. Aliás, vamos começar esse papo, André, com a seguinte reflexão. Qual que é o grande problema que nós temos hoje no Brasil de ter áreas irregulares, enfim? O que isso implica, né? Bom, esse problema advém de uma falta de atenção ou de uma impossibilidade da população de baixa renda acessar o mercado formal de terras, né? Então, o cara precisa morar em algum lugar, a pessoa casa, né? Ou quer sair do aluguel e não tem para onde ir, né? Não tem disponível um lote onde ela possa comprar que esteja urbanizado, com água, energia elétrica, saneamento básico e tal, que seja acessível, né? Que seja possível dela adquirir. E ela acaba sendo levada a comprar lotes de quem faz parcelamento irregular ou quem já detém uma posse irregular no entorno das cidades. E normalmente essas áreas sem infraestrutura, sem nenhum tipo de saneamento, às vezes falta energia elétrica, falta água, mas ela acaba adquirindo um lote desse na expectativa de um dia poder ter tudo isso, né? Perfeito. E acaba vivendo em péssima, né, situação, ela, a família dela, em lugares distantes, em fundo de vale então, enfim, hoje, na periferia da cidade. Para quem não está muito por dentro, tem muita burocracia que encarece a moradia no centro, né, na cidade formal. E o cara que não pode pagar esse custo dessa burocracia acaba fugindo para uma área que não é urbanizada, né? E aí faz uma ocupação e acaba ficando irregular. Agora, André, governos anteriores já trabalharam muito programas de habitação para tentar solucionar de alguma forma a moradia irregular, mas parece que não deu muito certo. Qual que é o teu diagnóstico? Não, quem tem que atender essa população é o mercado, né? Como o mercado atende hoje a população de classe média e classe média alta, vamos dizer assim. Então, se a pessoa quiser morar em algum lugar e ela tem 800 ou R$1.000 por mês, ela consegue, dando uma entrada, financiar o lote, né, um lote, uma casa, né, em algum lugar compatível com o quanto ela pode pagar e vamos dizer assim, esse é o mercado formal, quer dizer, se produz lote para esse mercado. Então, assim, como o mercado não, em função disso que você está falando, de burocracia e de várias limitações impostas pela lei, né? E essas limitações, ou elas quiseram disciplinar, né, a produção de lote, a intenção até era boa, quer dizer, criaram tanta regra para você produzir lote formal que esse lote acabou ficando caro para a população de baixa renda. Então,
naturalmente, o que o mercado não consegue prover de maneira formal, acaba a informalidade atendendo esse mercado, né? Atendendo de uma forma muito ruim, mas acaba atendendo esse mercado. E aí se acreditou sempre que era o poder público que tinha que resolver isso. Perfeito. Então, como é uma mazela social, uma coisa é que a sociedade não conseguiu resolver dentro do próprio mercado, aí começaram a vir os programas e a crença que ficou disseminada que é o poder público que tem que prover lote, prover moradia. Isso se tornou caro. Criou uma dependência. Criou uma dependência. E aí, obviamente, que muitas gestões se aproveitaram prometendo soluções em escala para resolver esse problema, mas algumas foram melhor, né, sucedidas, outras não. Mas o fato é que nunca se chegou a atender a demanda, né, na proporção que ela cresce. Então, isso todo ano é mais gente precisando. Se o mercado formal não atende e os programas de habitação popular também não, são quase... Não consegue atender ou é quase inexistente em função de recursos, aí acaba essa população sendo empurrada para as áreas irregulares, criando a necessidade de se regularizar essas áreas e prover infraestrutura, prover tudo que... Isso é muito caro, porque é mais caro você resolver o problema depois que ele está instalado do que resolver o problema antes dele se instalar, né? Perfeito. Agora, tem um outro ponto que o pessoal às vezes comenta também dos programas habitacionais. O governo às vezes joga o pessoal para uma área super distante, ignora a realidade do cara, que às vezes trabalha lá naquela área que é irregular, que a comunidade está estabelecida, né? Então o governo joga os caras para longe, em áreas às vezes periféricas, e aí naturalmente o cara quer voltar para aquela área, né? Então isso mostra também o planejamento central, né, da moradia também não dá muito certo, né? Tem muitas soluções de aproveitamento do que já existe instalado, né? Perfeito. Programas que poderiam ser implantados para ocupar aquilo que já está construído, né? Agora, em relação à produção de lote ou de moradia, é natural que as áreas periféricas sejam áreas mais baratas e aonde você consegue instalar mais gente. Mas do ponto de vista de crescimento, de estratégia de crescimento urbano, isso é um problema sério, porque a infraestrutura você tem que levar cada vez mais longe, isso também é caro, e isso acaba sendo pago quando é feito via programa habitacional governamental. Isso é caro para o contribuinte, porque um lote ou uma moradia, ele custa muito caro, mais de 100 mil reais para se produzir uma casa, às vezes com 40 e poucos metros quadrados, onde também não é satisfatório para quem está recebendo, porque tem uma família grande e não consegue habitar um local com pouco espaço, com qualidade. Perfeito. Agora, André, vamos falar especificamente o que é a regularização fundiária. Hoje você tem várias áreas de comunidades, favelas que estão irregulares e o pessoal fala que a solução é a regularização fundiária. O que é esse processo? Bom, regularizar é um conjunto de medidas urbanísticas, sociais, ambientais e jurídicas, né, para que você possa titular o morador que está ocupando essas áreas e prover, né, infraestrutura básica e qualidade de vida para essas populações. Isso é regularização fundiária. Perfeito, muito bem. Agora, por que a regularização fundiária não avança hoje? Pelo mesmo motivo da própria produção habitacional para a população de baixa renda. O poder público se arvora, né, e entende, né, os gestores de que são eles só que devem e podem resolver esse problema da regularização para a população de baixa renda ou em escala, né? E não tem recurso, não tem estrutura técnica, muitos municípios,
e nem condição financeira para fazer isso da forma que é preciso, né? Para você poder urbanizar uma área e prover toda a infraestrutura que falta, porque não adianta só titular os moradores, você tem que melhorar a qualidade de vida e dar apenas as condições básicas, urbanas, né? Urbanas, de saneamento, e água, energia, são coisas básicas que as pessoas precisam. Então não existe recurso suficiente para atender essa demanda. Então os programas que entram, existe uma demanda gigantesca, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a quantidade de famílias que buscam aí o preciso da regularização é enorme, e o poder público, a capacidade de intervenção nessas áreas é mínima. Então o problema só aumenta, né? A gente está enxugando gelo nesse setor dentro dessa ótica atual. E André, o que dá para fazer diferente em relação ao que tem hoje, ou seja, alterando legislação, institutos jurídicos, para facilitar a regularização fundiária, conseguir dar escala e atender o pessoal hoje? Só que na cidade são 2 milhões de imóveis, 1/3 da população acaba ficando irregular. O que você vê de diferença em relação ao panorama de hoje que dá para a gente fazer, mudando legislação, enfim? Oline, quem vai resolver nas duas frentes esse problema é o mercado, né? O mercado, para você produzir lote, é possível produzir lote para baixa renda? É possível. Nós temos que sentar e discutir com seriedade os pontos que são os gargalos para a produção habitacional, população de lote para essa faixa da população que não tem acesso ao mercado formal. Existe forma de fazer isso? Existe, né? A prestação não pode ser superior àquela que as pessoas podem pagar, e tem que ser num prazo que seja... Que se viabilize a implantação de toda a infraestrutura, a compra da área. Então quem vai resolver isso é o mercado. A regularização também, a gente já aprovou através da Terra Nova, trabalhamos com isso desde 2001, que é possível que... nós somos uma empresa social, a gente entra dentro de uma área e busca uma solução que seja paga pelas pessoas, né? Para pagar tanto o custo do nosso trabalho, quanto o custo da infra, quanto o custo da terra, né? Nessas áreas de conflito que o proprietário quer retomar o imóvel. E a gente encontra uma solução onde as pessoas podem pagar durante 10 anos, 15 anos, e acaba se resolvendo aquela situação sem precisar de recursos do poder público, né? Infraestrutura e tudo isso. Então, existe solução para isso? Existe. Só precisa fomentar, criar mecanismos de garantias, segurança jurídica. Contratos, segurança jurídica, porque obviamente para o mercado perceber que isso pode ser um bom negócio, né, para todo mundo, inclusive para quem adquire, né, porque uma casa numa favela hoje custa 70, 100 mil reais no mínimo. É muito, né? Capital. É muito capital que está empatado lá na informalidade, é um ativo morto, né? Como se diz. Então, para você transformar isso e trazer para o mercado formal, existe viabilidade, existe. Só precisa vestir a operação, como o próprio mercado fala, né? Quer dizer, como é que você vai operar, que esses contratos, que garantias vão ter. E aí o próprio mercado financeiro começa a injetar dinheiro nesse tipo de solução, né? Beneficiando a população de baixa renda, porque vai ter... Eu hoje posso pagar meu imóvel que eu estou morando, meu apartamento, eu pago em 30 anos. Perfeito. Né? A população de baixa renda pode pagar também, só que tem que pagar também num prazo equivalente. Seja, né? Compatível ao fluxo compatível. Caixa do cara. Agora, o mercado financeiro me financia em 30 anos. O meu cliente é um excelente pagador. Hoje a Terra Nova tem 20 mil famílias já fazendo pagamentos mensais e tem uma inadimplência de 1,87%. Perfeito. Uma carteira muito adimplente. É muito adimplente, né? Só que é claro que nós estamos desbravando, a gente está trabalhando nessa questão de securitização da carteira, criar, enfim, poder antecipar recebíveis para você poder antecipar a implantação da infraestrutura. Mas existem soluções, essas soluções elas são praticadas, elas já são testadas. O que agora falta primeiro, os gestores entender que
tirar das mãos do poder público essa incumbência de resolver esse problema e criar um mecanismo que facilite o próprio mercado se autogerir. Perfeito. Agora, André, teve um caso que foi Nova Lima, em Minas Gerais, né? A maior área irregular. Como que foi o trabalho lá? Como que você chega para um cara que está morando na comunidade, numa área irregular, e explica que a partir do momento que formalizar a terra dele, é verdade, passa a pagar, por exemplo, o IPTU, mas também tem outros benefícios. Como que é esse trabalho ali na base? Olha, primeiro quando a gente vai lá e vai vender o projeto para aquela comunidade, os caras dizem, mas eu já paguei para estar aqui, porque muitos já compraram a posse de outras famílias, né? Então quando você vai fazer a mediação, dizer que ali tem uma propriedade que precisa ser indenizada, enfim, em algumas áreas que tem oposição do proprietário, é visto com estranheza essa história. Mas eu já paguei. Aí a gente convence, olha, você comprou um direito de posse, esse direito de posse é teu, agora você vai comprar o título de propriedade, eu vou te fazer esse financiamento durante 10 anos. Tem a diferença de posse e propriedade, né? Para o pessoal que não é do direito, posse é você quando você está ocupando lá a área, você tá, é momentâneo, né? A propriedade é quem de fato tem o domínio da área, é o registro né, daquele pedaço, daquele lote em nome da pessoa que está ocupando. E se o cara só tem a posse, não a propriedade, ele está na informalidade. Né? O ativo dele, a terra dele, a casa dele não vale o que valeria se tivesse o título de propriedade. E aí a infraestrutura também, as coisas não acontecem dentro da área dele, não tem um endereço, não tem um... não tem CEP, ele está, né? na informalidade, não tem CEP, não consegue receber carta, não tem comprovante de endereço, então ele ele está na informalidade e ele se sente assim. Na realidade isso ele deprecia a autoestima da pessoa e tal, em função dessa situação de informalidade. Principalmente nas áreas que tem conflito, que o cara também está morando ali, mas não sabe se daqui a pouco não vem uma ação de despejo e para tirar o cara de lá. A gente já trabalhou em áreas que estavam assim, há 15 dias de entrar toda a polícia lá e tirar os caras de lá, e a gente conseguiu fazer uma mediação com o proprietário para solucionar o conflito. Perfeito, então é possível você fazer uma negociação para o cara pagar pelo processo, né, de regularização, a indenização para o proprietário anterior da área que foi ocupada e a infraestrutura. É possível, você põe tudo dentro de uma parcela. É claro que a parcela não pode superar aquilo que a renda que a pessoa tem mensal. Então uma parcela aí de 250, 300 reais por mês, aquela família absorve, porque às vezes dentro do mesmo lote mora 2 ou 3 famílias ali dentro. Então o rateio do custo daquela parcela ainda se dá em função dessas de você regularizar para as 3 famílias aquele mesmo lote. Mas assim, independente de ser verticalizado, ter mais de uma família, se você fizer uma parcela que caiba no bolso de grande parte, você consegue atender de maneira customizada aqueles que são mais frágeis economicamente, que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Perfeito, faz uma parcelinha mais amiga. Mais ou menos. Por quê? Porque o resto do que você consegue fazer banca, né, aquela situação de maior vulnerabilidade. Essa conta tanto fecha que a gente faz isso há quase 20 anos. Perfeito. Agora, André, tem algumas coisas que o pessoal sempre pergunta, né? A regularização fundiária, por exemplo, ela não pode ficar em área de risco. Como que trabalha nesse campo? Você faz o terreno que dá para regularizar, e o pessoal que está em área de risco, como que fica? Olha, a lei ela é flexível em relação a áreas consolidadas e flexibiliza alguns parâmetros urbanísticos quando você prova que não tem risco da pessoa permanecer onde ela está. Isso, a lei de regularização tem essa flexibilidade. Perfeito. Mas você tem que demonstrar através de estudos técnicos, né, de que não há risco para a permanência daquela casa naquele lugar. Isso atuando com o município, né? Isso, aí é uma questão de negociação com o município, você tem que fazer todo um estudo e tal, por isso que você tem, que é caro, vamos dizer assim, para o município fazer isso, porque são vários estudos, levantamento topográfico, projeto urbanístico, não é uma coisa simples você fazer, e por isso que não se faz em escala.
né? Agora, quando uma população se reúne e cotiza os estudos, isso fica acessível para todo mundo, né? Você faz os estudos, vê quem pode ficar, quem não pode. E em algumas áreas que a gente trabalha, a gente insere custos para remanejar a população que está em área de risco, que tem que ser... que é o que a gente chama de não edificante, que é aquelas áreas que não pode ser construída, e a gente faz o remanejamento dentro do próprio projeto, com o custo arcado por todo mundo, porque a população entende que se limpar se tirar as pessoas da beira do rio, em aquelas áreas que normalmente são mais frágeis, acaba valorizando para todo o conjunto, porque você pode fazer ali uma praça, uma área de recreação e tal, reordenando aquele espaço e revitalizando ele, que geralmente é beira de rio e áreas de risco. Agora, André, um outro ponto, que é o seguinte: não adianta a gente só regularizar para não criar uma indústria de regularização fundiária, de invasões de má fé, né? Precisa atacar também a fonte do problema, que é a criação de novos lotes, né? Eu lhe digo que você vai acabar com a grilagem de terra, que é uma coisa que deve ser combatida e realmente ela é muito ruim para a cidade, né? A produção irregular, porque alguém que invade lá parcela e vende para aquela população que está desesperada, não tem para onde ir. O cara paga 20 mil reais, às vezes 30 mil reais, da carro, da moto, paga em 4, 5 parcelas, que o cara está desesperado para morar em algum lugar, né? Então, quem se beneficia disso são os grileiros. Agora, não adianta só combater a grilagem, porque só existe esse produto ou essa ação porque tem demanda. Porque tem demanda. Perfeito. Agora, você não deveria ter demanda. Se tiver demanda no mercado formal, não vai ter no informal. Perfeito. Porque ninguém vai para uma área compra um lote por 20 mil reais na beira de um rio, que não sabe se vai permanecer lá, constrói uma casa numa insegurança incrível. Eu convivo dentro de algumas áreas como essa. Pô, sai no barro, não tem energia, não tem água, não tem nada, não tem nem garantia de permanência. Ninguém vai botar dinheiro ali se tivesse uma outra opção. Perfeito. Né? Agora, André, eu costumo dizer que a Faria Lima devia olhar cada vez mais para as favelas, especialmente com o tema de regularização fundiária. Você concorda? Olha, é um mercado bilionário que passa ao largo do mercado formal. É impressionante como que a gente conviveu de costas para esse problema sem pensar em como você pode trazer tudo isso para dentro do mercado formal. A gente sempre fala, né, que resolver o problema da miséria e da pobreza e da inadequação por amor ao próximo, talvez a gente demorasse muitos anos, porque as pessoas ainda não conseguem ter sensibilidade de enxergar nos olhos do outro esse si mesmo que está lá, né? Essa mesma... Perfeito. Enfim, que é uma coisa que o ser humano deveria evoluir para isso, né? Querer atender esse tipo de problema por uma questão humanitária, que graças a Deus já existem algumas pessoas sensíveis para isso, mas não é ainda o suficiente para que isso se transforme. Mas se a gente usar mecanismos de mercado, se a resolução da pobreza for um bom negócio, a gente consegue resolver isso muito mais rápido. Perfeito. E ela pode ser um bom negócio para todo mundo, inclusive, principalmente para quem está lá que precisa mais, que é a população que é empurrada para o mercado informal. E quando o cara está sem nenhuma formalidade na terra, na casa, ele tem menos acesso a banco, né, serviços bancários. Então essa é uma oportunidade para os bancos. O cara acaba... Vamos pensar aqui em serviços: água, luz, telefone, né? Isso tudo é oportunidade, porque o cara, se hoje está informal, muitas vezes acaba tendo muito gato, né? Uhum. Então é oportunidade também para as companhias que fornecem esses setores, né? Você imagina que, por exemplo, lá nesse projeto que você citou lá em Nova Lima, a gente está, através do próprio conselho gestor do projeto, formado pelas associações de moradores, formado pelas prefeituras, formados pela nossa empresa, esse conselho gestor ele vai gerir mais de 200 milhões em obra, né, que vai ficar ali dentro da população, dentro da própria área, porque tem muitas soluções que estão ali dentro mesmo, que a gente pode estar implantação de, em vez de colocar asfalto, coloca o intertravado, cria
pequenas fabriquetas lá do Intertravado para que o dinheiro fique lá dentro, muitas outras soluções. Então o desenvolvimento da área vai ser um negócio fantástico. Uma área apenas, nós estamos falando de um projeto total de mais de 400 milhões de reais. Então imagine quantas áreas como essa, ou áreas menores efetivamente, mas que existem espalhadas no Brasil. Capital que pode entrar na economia, né? Capital e gerando renda, gerando trabalho, gerando... aquecendo a economia, o mercado, simplesmente por encontrar um mecanismo de financiamento por uma população que pode pagar, que quer pagar para solucionar o problema. Esse é um ponto muito importante também de falar, André, que é o seguinte: o pessoal está disposto a pagar e quer pagar pela própria terra, né? Essa é uma... Você tem lógica. Experiência... Você foi lá, visitou a área lá, né? Que a gente foi aqui de São Paulo. Em Vila Bela? O Vila Bela, quer dizer, você viu ali as pessoas dizendo assim, não, se eu pudesse pagar, mas eu não quero mais ficar esperando. Eu já estou esperando aqui há 20 anos. Perfeito. Com promessas de político do partido A, B, isso não... Quando eu entrar lá eu vou resolver o problema. Aí chega, passa a gestão, não tem orçamento, não consegue colocar, e outro, se colocar lá, vai faltar outras 200, 300 áreas. Porque o orçamento público é difícil de dar conta, né? O cobertor está curto. Claro, então, para todo mundo, então assim, para todos os municípios. Então assim, e o cara já cansou, ele tem uma casa que vale 100, 200 mil reais, você vê algumas casas em favelas, né? Vale 200 mil reais, o cara construiu 3 pisos, tá ali todo bonitinho, azulejado e tal, e o cara sai no barro, não tem energia elétrica, não tem saneamento, não tem nada. Então, se você oferecer pro cara, olha, você vai pagar mais 300 reais por mês em 10 anos, e eu vou te titular, você paga o serviço da minha empresa ou de qualquer empresa que esteja trabalhando nesse setor, e você paga a infra, né? Só que você vai parcelar. Para o cara, o mais importante é se cabe no bolso dele por mês. Se você fizer uma conta que cabe no bolso dele, e caber no bolso é questão de parcelamento, é crédito que você tem que dar para esse povo. E o povo paga porque é uma parcela que faz sentido para ele, e ele vai pagar com alegria, porque se a gente conseguir antecipar esse recurso, principalmente em obras, ele vai ver as obras acontecendo em 2, 3 anos. É aí que o cara paga. Você pode criar nesses contratos que a gente faz, que tem essa boa adimplência, você pode criar mecanismos de alienação fiduciária. Perfeito. Se você modificar alguns pontos da lei, você facilitar, aí o mercado financeiro já vai enxergar aquilo com mais garantia, o preço desse dinheiro vai ficar mais barato quando você traz ele no valor presente, o risco diminui. É uma equação que tem que ser colocada em pé, mas que está muito próximo disso. Perfeito. Então dá para fazer com soluções de mercado, né, sem depender do poder público, que está sempre enrolando, porque também não tem orçamento, e essas pessoas passam a viver com muito mais qualidade. No final nós estamos falando disso, né, André? É dignidade para as pessoas poderem morar, viver, trabalhar. Imagine se um mecanismo formal, por exemplo, que nem um banco como a Caixa Econômica, né, começasse a financiar para o próprio beneficiário a urbanização da área que ele mora. Enfim, o BNDES, os projetos, quanto dentro das próprias instituições que já existem, de repente elas já estão querendo fazer isso, né? Já estão querendo encontrar um novo sentido para a própria existência delas, né? Então é ir lá, atingir o mais e beneficiar os que mais precisam. Aquele que mais precisa. Muito bem, uma entrevista para falar tudo sobre regularização fundiária, mas pensando em outra perspectiva que não a dependência do poder público. E para finalizar, eu costumo fazer uma brincadeira com os convidados, um bate-bola jogo rápido, para pegar tuas recomendações. Então vamos lá, uma recomendação de livro. O Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus. Muito bom. Que praticamente iniciou o mercado de microcrédito. De crédito para quem mais precisa. Para quem mais precisa. E tirou milhões de pessoas da pobreza em função disso. Um filme. Contato. Muito bom. Que é um filme que mostra que nós não estamos só nesse mundo e que a gente tem que estar sintonizado nisso para ser inspirado por aquilo que pode nos ajudar a sair desse impasse que hoje está a humanidade.
um time de futebol. O meu time, o Atlético Paranaense. Muito bom, é o time do coração. André, uma figura mundial que te inspire? É o próprio Muhammad Yunus. Né? Encontrou soluções de mercado para resolver um problema endêmico, crônico da miséria. E uma figura brasileira, uma liderança brasileira? Uma liderança brasileira. É difícil, né? Então, às vezes a gente está carente de... Senão que existem bons líderes, mas se você pensar quem são os grandes líderes, né? O que foram grandes líderes. Teve alguns que tiveram oportunidade de ser os grandes líderes, mas que na prática jogaram fora essa oportunidade. No mato essa oportunidade. Então, assim, que eu possa falar com propriedade, eu ainda não tenho essa referência no país. Eu ainda espero encontrar um grande líder que enxergue essa população e tenha humildade para conduzir esse povo para um lugar melhor, né? Sem egoísmo, enfim, só por amor ao próximo. Tá? E para finalizar, um sonho? O sonho de transformar o mundo num lugar melhor para todos, né? Que seja... eu sou um cara muito otimista, idealista, e acho que a gente tem toda a possibilidade para fazer isso. Perfeito. E, enfim, eu acho que é só a gente se unir com amor ao próximo, encontrar soluções inteligentes para que a gente transforma isso numa velocidade muito mais rápida do que a gente pensa. Perfeito. Muito bom. Beleza? André, muito obrigado pela entrevista. Para finalizar, você leva de lembrança que legal. uma Mini Margarete, que é um projeto de diálogo para trazer bons pensadores, quem está pautando o debate público para trazer soluções para o Brasil, que é o que a gente mais precisa, né? Acho que debater boas soluções, visões de mundo e trazer alguma resposta, algum resultado prático para o Brasil, né? Isso. Ok, muito grato, André. Tá? Valeu, adorei. Muito obrigado pela disposição. Muito obrigado pela entrevista. Beleza, valeu. Fica com Deus.